Estamos de volta e desta vez quero fazer uma exposição a respeito de dois textos na Palavra de Deus, onde fala sobre a eleição e também a predestinação. Já falei sobre isso em outras ocasiões, mas recentemente lecionei uma lição onde o comentador fala sobre a eleição e usa texto que não tem nada a ver com essa escolha de Deus, já antes que existisse mundo, que ele escolheu eleger uns para serem salvos, e que esses eleitos estão salvos e uma vez salvos para sempre. Essa questão de uma vez salvos, salvos para sempre, que é sobre a segurança da salvação, falarei em outra oportunidade. Vamos então à questão aqui da eleição. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 a seguir, nós lemos onde Paulo diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, ou outra versão diz, nos elegeu. Nele quem? Em Cristo. Em Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, diante de Deus o Pai. Em amor, olha aqui, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, existe a eleição. Deus elegeu, não é a eleição calvinista, que é uma predestinação incondicional, que Deus já, quando criou o ser humano, criou o universo e planejou criar a raça humana, ele já criou, destinou, predestinou, pré quer dizer antes, destinou é destino, né? Já traçou um plano de vida para algumas pessoas que haveriam de ser salvas e outras perdidas para o inferno. Isso é uma questão tão polêmica que não vamos entrar nisso aqui agora. A questão é que a palavra predestinar significa planejar para um destino, um propósito, uma finalidade. Aí diz esse radical, né? Pré quer dizer antes, pós é depois. Pré-destino. Destino é um propósito, um plano. Então, predestinar. A predestinação, é claro que Deus, ao criar a raça humana, ele então predestinou, planejou criar um povo santo, como diz aqui, de boas obras, que realmente amasse a ele. A verdade, como diz aqui, antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos elegeu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, só que essa predestinação aqui, essa eleição, é em Cristo. É em Cristo. Deus nos predestinou em Cristo. Cristo é o eleito. Como diz Karl Barth, na sua clássica obra dogmática eclesiástica, ali ele fala sobre a questão da eleição, né? A eleição é em Cristo. Cristo é o eleito de Deus. Lá no batismo de João, então, quando ele saiu da água, que foi batizado com o Espírito Santo, houve ali aquela proclamação da voz do Pai: Este é meu filho amado. Este é o meu filho amado. E, noutra ocasião, lá no Monte da Transfiguração, ele disse: Este é meu filho amado, a ele ouvi, né? Então, Cristo é o eleito. E ele se fez carne, o Logos eterno, o Verbo de Deus. E, por meio dele, o Pai criou o universo. E todos os seres, inclusive a raça humana. E nessa raça humana, ele
teve um propósito de eleger para ser um povo santo, e essa eleição está em Cristo. Todos aqueles que aceitarem em Cristo, crerem em Cristo, realmente está eleito nele. Ele é o eleito, o filho eleito, o amado. E todos que se unirem a ele, o filho mais velho, vamos dizer assim, do Pai, seguir a ele, então passa a ser eleito e, diz Paulo, herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo. Então não existe nada fora, né, de Cristo. Aqueles, porém, que não crerem em Cristo serão condenados, porque Deus criou o homem, o ser humano, livre para fazer a sua vontade, né? Então, e em várias partes aqui das cartas de Paulo, ele diz, em Cristo. Tudo ele diz, em Cristo. E nós temos, inclusive, quando Jesus disse, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome. Paulo disse, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes seja reconhecido diante de Deus as vossas petições, vossos pedidos, pela oração, pela súplica, com ação de graça, em Cristo, né? Então, tudo que nós temos e vamos receber na eternidade, na glória do reino, é em Cristo. Fora de Cristo não existe eleição. Somos eleitos no eleito principal, que é Jesus Cristo. E aí, esse comentador usou esse texto aqui, muitos usam, os calvinistas, para provar essa doutrina que Deus escolheu uns, elegeu, né, já antes, para essa salvação, né, para ser escolhido. Palavra de Jesus em João capítulo 15, versículo 16. Eu vou ler aqui, diz o seguinte, Jesus diz, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei. Não foram, eles pegam essa primeira parte do texto. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu vos escolhi. Só que há uma regra básica da hermenêutica, da exegese, seja de um texto sagrado, um texto jurídico ou outros textos, que nós temos que obedecer à lei, o princípio do contexto anterior e posterior. E esse contexto, nós não podemos interpretar um texto fora do contexto, seja no capítulo, no caso da Bíblia, no livro e de toda a Bíblia, antes e depois daquele texto. E aqui está claro nesse texto que não lê todo o texto. Aqui Jesus não está falando da eleição para a vida eterna e salvação, ele está falando para o ministério. Os discípulos haviam escolhido ele para ser discípulo. A escolha é pessoal nossa de ser discípulos. Agora, para o ministério, a vocação, é ele quem escolhe. E concluindo, ele diz aqui então, olha o que Jesus disse. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu vos escolhi para a vida eterna, para a salvação, para a predestinação, não. Eu os escolhi, aqui segundo a NAA, eu os escolhi e os designei. O propósito meu é para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo, quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Ó, eu vos designei para que vades. Foi a vocação aqui, a escolha para ser apóstolo. Não foram vocês que me escolheram para ser apóstolo. Eu os escolhi. Vocês me escolheram para ser meus discípulos. Mas quem escolheu vocês para ser apóstolo enviados sou eu. Então, eu os escolhi e vos designei para a vida eterna, não, para que vocês vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça. Então, está muito claro. E aí pega esse texto fora do contexto e ensina que aqui Deus escolheu não tem nada a ver. No próprio capítulo 15, aqui ele fala da videira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta e lança fora. E seca, apanha e lança no fogo. Então não existe essa escolha de uma perseverança para sempre, de uma salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. A eleição é em Cristo, concluindo. Em Cristo somos salvos, redimidos, perdoados, temos vida eterna e somos escolhidos e predestinados para a glória do Senhor, para reinarmos com Ele, com todas as bênçãos espirituais que Ele tem planejado para nós, que desfrutamos agora e vamos desfrutar no futuro. Em Cristo, o eleito de Deus, todos que estiverem nele, crerem nele, desfrutarão da eleição
dessa bênção da eleição de Deus para a vida eterna e para reinar com Ele.